Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, Deus abençoe você. Começando agora o episódio número 17 do nosso Catequizandis Rudibus. E nesse episódio nós vamos responder a pergunta número 26, lá do Catecismo de São Pio X. Pega lá, vai estar escrito assim: o que quer dizer a palavra onipotente, ou a palavra todo-poderoso? Então, por que essa pergunta 26? A gente passou alguns episódios, talvez a gente se esqueceu. Então agora é preciso lembrar que nós estamos respondendo ou explicando o primeiro artigo do credo, que no credo dos apóstolos é: creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Ou lá no credo niceno-constantinopolitano: creio em um só Deus, Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, a gente já falou, creio em um só Deus, a gente já falou que Deus é um. Agora a gente, nos nossos últimos episódios, a gente explicou porque Deus é Pai. E agora a gente vai falar então do Todo-Poderoso, o que significa Todo-Poderoso ou Onipotente. Então aqui no Catecismo a resposta está desse jeitinho. A palavra onipotente ou Todo-Poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. Ponto final, acabou o problema. Então, o que quer dizer Deus onipotente, Deus todo-poderoso? Que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quer. E pronto, acabou. Resolvida a história. Aí tem aquela pegadinha do espertinho que é sempre assim, né? Deus pode fazer tudo, né, professor? Sim, Deus pode fazer tudo. Então Deus pode fazer uma pedra tão grande, uma pedra maior, gigante do que a gente puder imaginar. Claro que Deus pode fazer tudo, Deus pode fazer essa pedra tão grande que a gente possa imaginar. Então, Deus pode fazer uma pedra tão grande que nem Ele consiga carregar. Aí a pegadinha, né? Porque se Ele pode fazer essa pedra tão grande que nem Ele consiga carregar, então a gente vai dizer que Deus não consegue carregar aquela pedra. E se Deus não consegue carregar aquela pedra, então Ele não pode fazer tudo. Mas então, se Deus não pode fazer essa pedra, então Ele também não pode fazer tudo. Pegadinha do malandro? Yeah. Essa pegadinha aí é muito comum lá no primeiro ano de teologia. Mas eu vou ler a próxima pergunta do Catecismo, que ela é muito parecida e ela já é uma antecipação a um tipo de pegadinha assim ou uma pergunta parecida. A pergunta número 27 do Catecismo é: Deus não pode pecar nem morrer. Como então se diz que Ele pode fazer tudo? Então veja só, aqui o Catecismo ele já pulou outras perguntas possíveis, que uma pergunta possível é: Deus pode pecar? E a resposta óbvia seria: não, Deus não pode pecar. E aí, então Deus não pode fazer tudo, né? Já que Ele não pode pecar. Uma outra pergunta possível seria: Deus pode morrer? A resposta óbvia seria: não, é impossível, Deus não pode morrer. E aí já vem a conclusão. Então, não é tudo, né, que Deus pode fazer, né? Se Ele não pode morrer, se Ele não consegue nem morrer, que é morrer, todo mundo morre, e Deus não consegue nem morrer, então se Deus nem é tão poderoso assim. É uma pegadinha, né? Mas que bom que o Catecismo falou disso, que a gente consegue trabalhar esse aspecto também. Vamos ler a resposta do Catecismo, depois a gente explica mais. A resposta é assim: disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder de pecar, ou o poder de morrer, não é efeito de potência, mas de fraqueza, e não pode existir em Deus, porque Deus é perfeitíssimo. Então vamos explicar aqui melhor aqui. Quando a gente diz que Deus é todo-poderoso, significa que Ele tem toda a potência. Omnipotente, omni em latim, daí a gente fala a palavra omnibus. Ônibus significa um transporte que é para todos, né? Omnibus é todos. Então, omnipotente é que tem toda a potência, todo poderoso é a mesma coisa. Então significa que Ele tem toda a potência. Um outro sinônimo que a gente usa em português, Ele tem todo o poder, power. Essa é a frase original lá do desenho do He-Man, que só quem é velho vai lembrar, né? O He-Man em inglês ele falava I have the power. A gente traduziu por eu tenho a força, né? Mas eu tenho o poder. Então no português, quando a gente fala eu posso, a gente pode usar de um modo tanto positivo quanto negativo. Exemplo, eu posso construir uma casa, eu posso comprar uma casa.
Então isso significa que você tem os recursos, você tem o poder de construir uma casa, você tem os recursos para construí-la, ou você tem os recursos para comprá-la. Então esse é sinal de poder, é sinal de força. Mas usando o mesmo verbo, a gente pode dizer, eu posso perder a minha casa. Então eu não paguei as prestações da casa, eu posso perder a minha casa. Embora a gente está utilizando aqui o mesmo verbo, né, que é o verbo poder. Então o verbo no infinitivo é poder. Agora no presente do indicativo à primeira pessoa, eu posso. Ou na terceira pessoa, ele pode, né? Ele pode perder a casa porque ele não pagou as prestações. Nessa frase, esse verbo está indicando não potência. Não é que essa pessoa tem o poder, mas essa pessoa é impotente, né? Ela não consegue pagar as prestações da casa dela. É um sinal não de força, mas de fraqueza, de debilidade. Então, quando eu digo o mesmo verbo poder, eu posso viver para sempre, então esse é um sinal de poder, de força. Eu tenho o poder, a força, a potência de viver para sempre. Mas se eu digo, eu posso ficar doente a qualquer momento, então o poder de ficar doente, doença não é força, doença é ausência de saúde. Então ter um poder de ficar doente, se a gente fosse colocar naquele termômetro da temperatura lá, né, é abaixo de 0. Então a gente está no negativo. Então ficar doente é abaixo de 0. Ter poder de ficar doente é, na verdade, não poder, é impotência. Então isso gera essas pegadinhas aí que a gente pode, na hora de falar de Deus, se confundir, ou alguém pode querer confundir a gente com esse monte de pegadinhas. Então quando eu digo que Deus não pode morrer, o poder de morrer é abaixo de 0, é negativo. Poder morrer é um sinal não de força, é um sinal de fraqueza. Não é um sinal de potência, é um sinal de impotência. Não é uma perfeição, é uma imperfeição. Então, as imperfeições não cabem em Deus. Em Deus não existe nenhuma imperfeição. O que é mais perfeito? A vida ou a morte? A existência ou a não existência? Então, entre a existência e a não existir é imperfeito. Deus, como é perfeitíssimo, então Deus existe. E Deus não pode não existir. Mas este não poder de Deus, na verdade, simboliza a sua potência. Eu tô dando risada, porque eu tô querendo explicar aqui, mas tá parecendo que tá complicando mais. Mas eu acho que você tá entendendo, não vou desfazer nada. Ou seja, vou resumir. Todas as imperfeições, elas não cabem em Deus. Então, tudo aquilo que faz referência a uma imperfeição, ficar doente, morrer, pecar, ser destruído, tudo isso a gente pode dizer que Deus não pode. Deus não pode ser destruído, Deus não pode ficar doente, Deus não pode morrer, Deus não pode pecar. E toda essa sequência de não poder, não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro, na verdade a gente só está afirmando a onipotência de Deus. Nós só estamos reforçando que Deus é todo-poderoso, porque todas essas coisas, elas diminuiriam o poder de Deus se fossem possíveis em Deus. Ou seja, a fraqueza, o erro, o pecado, a feiura, porque ela é o contrário da beleza, tudo isso não tem espaço em Deus. Tudo isso é impossível em Deus. Mas Frei, para Deus nada é impossível. Como o senhor pode dizer que essas coisas são impossíveis para Deus? Nada é impossível. Outro modo de dizer essa frase, para Deus tudo é possível. Como o senhor pode dizer que essas coisas não são possíveis para Deus? Então, talvez essas duas palavras podem ajudar a gente a fechar essa discussão. Coloca numa régua. Lá em cima, na parte mais alta, você vai colocar a palavra tudo. E lá embaixo, na parte mais baixa, você vai colocar a palavra nada. No meio, você coloca lá um 0, só para a gente dizer que tem um meio. Do lado do tudo, é a vida, é o existir, é o ser. Se a gente quiser colocar a palavra saúde, vocês vão colocar a palavra saúde de que lado? Mas do lado do tudo, do lado do bem, do lado da vida, na parte de cima. E se você quiser colocar a palavra, doença, você vai ter que colocar ela na parte inferior, na parte de baixo, porque a doença está mais pro nada do que pro tudo. A doença, a morte, o erro, o pecado, quanto mais uma coisa é errada, mais ela está perto do nada, do não ser, do não existir. Tanto é assim que uma doença, o que ela faz?
A doença vai te levar para a morte, ou seja, para o fim da sua existência. Então a doença, ela vai te empurrando para baixo, para o nada, para a morte, para o nada, para a não existência. Então, para fechar, para Deus, o nada lá embaixo, o não existente, isso é impossível. Justamente porque para Deus tudo é possível. Em Deus é tudo positivo, não tem nada de negativo em Deus. Sinceramente não sei se deu para entender esse episódio, mas pelo menos a gente respondeu e explicou essas duas perguntas do catecismo aqui. Então o que quer dizer Todo-Poderoso e por que Deus não pode pecar nem morrer? Nesse episódio a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra no próximo. Deus abençoe você. Tchau!